Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, né? Lembrando que essa é a nossa sétima aula de ciências, tá bom? E o nosso conteúdo de hoje é do capítulo 2, a luz e os objetos. Vamos fazer agora, antes de passar para esse novo conteúdo, nós vamos relembrar, né, o que nós estudamos, né? Estudamos no primeiro capítulo, né? Nós falamos sobre tipos de sons no ambiente, né? Então, sons no ambiente. Então, gente, nós vimos a importância, né, de cuidar dos nossos ouvidos, né? Por conta do muito barulho, excesso de barulho, né? Nós também vimos, né, como é cada tipo de som, né, dos instrumentos musicais. Nós sabemos que o nosso corpo também produz, né, sons, no caso, estalando o dedo, batendo palma, né, ou até mesmo batendo os pés, né, dançando. Nós fazemos sim, né, barulhos, né, com o nosso corpo, tá? Então, nós também falamos sobre a audição dos animais, que são muito aguçados, então você não pode fazer muito barulho, ou eles não podem ouvir, né, os fogos, né, que tem medo, eles ficam agitados, vão para os cantinhos, vão para o cantinho, alguns vão para o cantinho com medo, né? Então nós falamos sobre vários tipos de sons, né? Falamos dos sons que são agradáveis e dos sons que são desagradáveis, não é isso? Então, os sons agradáveis, né? Nós falamos sobre música, né? Ouvir o mar, as ondas do mar, o passarinho, né? Cantando, a chuva, né? Caindo. Então, são esses sons, né? Uma boa música, né? São esses sons e ouvir também, né? Uma voz da pessoa que a gente gosta, porque nós também produzimos o som através do quê? Ó, da batida da mão, como a tia falou, né? E outros, tá bom? Então vamos dar continuidade à luz e os objetos, tá? Então vamos lá. Essa é na página, né, 156. Então vocês estão vendo aí, né, umas crianças no mar, né? Então nesse capítulo você vai estudar as características, as fontes de luz. Além disso, você estuda a formação das sombras, né? Então, nós vamos estudar as formações das sombras, certo? Olha só, né? A tia acabou de explicar, não é? Então, aqui, olha só, né? Observe a imagem de abertura, nela a sombra, a luz solar está representada. Qual é a importância do Sol para a nossa vida, né? Então, sabemos que qual a importância do Sol para a manutenção dos seres vivos na Terra, não é isso? Então, sem o Sol, como é que se fornece calor? Como é que se fornece luz, né? Como é que vai ser as plantas, né? Essencial para disponibilizar energia, não é? Para a grande parte dos seres vivos, não é isso? Muito bem. Então, aqui nós vamos dar continuidade, tá? Aqui nós temos o Sol, é uma fonte natural de luz. Você conhece outras fontes naturais de luz? Quais? Aí você vai colocar aí, né, pessoal? Então, sabemos que é muito importante que vocês, né, vejam que tem os corpos luminosos e iluminados, certo? Muito bem. Vamos lá. Então, a luz está em toda parte. Como você pode ver na imagem de abertura, o Sol e a fonte de luz para o nosso planeta é graças ao Sol que ilumina a Terra, né, pessoal? E, e aquecida quando, né, todos os objetos que produzem emitido luz chamado
luminosos, né? Luminosos. Além do Sol, estrelas, chamas de vela e lâmpada acesa também são elementos de corpos celestes, certo? Luminosos. As fontes de luz podem ser naturais ou artificiais. O Sol e as estrelas são fontes naturais do ambiente. E assim, né? É assim, né? O que é que acontece? As lâmpadas e as velas são fontes artificiais. Os objetos que não produzem luz, mas apenas refletem, são chamados de iluminados. A maioria dos objetos que conhecemos, conhecemos são exemplos de corpos iluminados. Se observarmos a imagem da criança olhando as velas acesas, encontramos exemplos de objetos iluminados. A criança, a mesa, o candelabro e a própria vela. Certo, pessoal? Olha só, né, que a tia estava acabando de explicar. E agora nós vamos fazer, né, as atividades dessa página. Então, aí na letra A nós temos, você vai colocar se é fonte natural ou artificial. A letra A é natural, a letra B natural, a letra C artificial, a letra D artificial, a letra E natural e a letra F artificial. Tá? Olha só, a tia tá mostrando, tá? Agora nós vamos com o conteúdo aí, interação da luz com os objetos. A luz se propaga pelo ar. Os seus, né, raios luminosos se propagam em linha reta. Observe a imagem a seguir. Quando os raios luminosos encontram um objeto, eles podem atravessar totalmente através, né, que é atravessar em partes, né, desvia ou não, né, atravessar esse objeto. O comportamento da luz depende do material de que o objeto é feito. Com isso, o objeto pode ser classificado como, né, transparente, translúcido ou opaco. Olha só, né? Os objetos que permitem a passagem totalmente da luz são chamados de transparentes. A imagem ao lado mostra os raios de sol passando pelo vidro transparente da janela, iluminando a sala de uma casa. Estão vendo aí, gente? Né? Olha só. Um objeto que não é totalmente transparente é chamado de translúcido. Objetos translúcidos, como o vidro fosco, permitem ver a forma do que está do outro lado de maneira qual? De maneira difusa. Porque a parte dos raios luminosos são desviados, né? Então, quer dizer difuso, objeto cuja forma não está bem definida. Tá bom? Olha só, vamos agora falar sobre os objetos opacos, né? Os objetos opacos não permitem a passagem dos raios luminosos. Observem que na imagem ao lado, a luz não passa porque a porta é opaca. Só é possível ver o contorno da porta, pois a luz entra pelas frestas e pela fechadura, né?
Gente, aí nós temos uma atividade que vocês irão fazer, eu cientista, tá? Essa atividade você vai fazer com lanterna, com folha de caderno, tá bom? Ou o próprio caderno. Então, essa atividade é bem interessante vocês fazerem em casa. E aqui embaixo eu já coloquei as respostas, tá? Então, nessa atividade, testaremos a passagem da luz em diferentes tipos de papel. Material necessário: folha de celofane, papel seda, papel manteiga, papel crepom, papel sulfite, cartolina, alumínio, papel cartão, um caderno, uma lanterna. Coloque os materiais nessa sequência sobre a mesa: lanterna, folha de papel e caderno. Acenda a lanterna e observe a paisagem da luz pela folha e como ela ilumina a capa do caderno. Anote no quadro a folha usada e se ela é opaca, translúcida ou transparente. Troque a folha e faça a mesma coisa com as outras folhas, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte: agora, como vocês estão vendo aí, tem opaco, translúcido e transparente. Eu coloquei que a cartolina, o alumínio e o cartão é opaco. O crepom, a seda, a manteiga e o sulfite é translúcido. E transparente é apenas o celofane, que é aquele tipo um plásticozinho que faz zoada, né? Pronto, justamente. Olha só, pessoal, agora vamos falar aqui na sombra, luz e sombra, né? Então, quando a luz incide sobre um objeto opaco, é possível observar a projeção de sua sombra em uma superfície como o chão ou uma parede, certo? Isso acontece porque o objeto opaco são obstáculos para a luz, ou seja, a luz não consegue atravessá-los e por isso formam-se as sombras. Você se lembra de como a luz do sol projeta diferentes sombras ao longo do dia? Pois é. A Terra gira em torno dela mesma e em torno do Sol. E a cada nova posição a Terra em relação ao Sol, a sombra projetada fica diferente. Certo, pessoal? Aí nós temos uma atividade, né? Que é aprendendo brincando, tá? Você já ouviu falar em desenhos de sombra? O artista belga Vicente Bal cria desenhos com sombras e objetos no dia a dia. Observe o exemplo da imagem. Que tal utilizar a sombra de algum objeto para produzir o desenho? Que interessante, né, gente? Objetos diversos, peças de encaixe, brinquedos, moedas, grampos, etc. Folha de papel, lápis, lanterna. E aí tem um modo que você vai fazer, tá certo? Olha só, aqui nós temos o desvio da luz, né? Em objetos transparentes. Olha como é que fica, né? O formato da escova, né? Olha como é que fica a colher, né? E a colher, as dois modelos diferentes, né? Um porque tem água e o outro não tem, né? E a colher, um dá para ver bem direitinho, o outro ele fica, né? Mudando. Então, em algumas situações, os raios luminosos sofrem desvio, causando a imperfeição de que os objetos estão deformados, tá? Observe as imagens a seguir e conversando. A gente está conversando já, né? Falando sobre essas formas da colher, não é, pessoal? Muito bem. Então, vamos aqui, seguinte aqui. Na primeira imagem, a colher parece estar com formato normal, não é mesmo? Já na segunda imagem, a colher ela está como se fosse quebrada, né? Então, né, isso acontece porque quando atravessa o dia, né, atravessa a superfície, aliás, desculpa, da água, a luz se propaga em direção diferentes
aos raios sofrem inclinação, ou seja, a luz é desviada pela água. Por isso, temos a impressão de que a colher está quebrada, né? O nome desse fenômeno da luz é refração, tá bom? Você já reparou que quando estamos em uma piscina e olhamos para os nossos pés, parece que as nossas pernas estão mais curtas. O mesmo acontece quando olhamos para o fundo da piscina, ao lado de fora. Parece que o fundo da piscina é mais raso do que realmente é. Isso acontece por causa da refração dos raios de luz. E agora nós temos a correção de FA da página 87 à página 90, tá bom? Vamos lá? Pronto. Aqui nós temos os desenhos que vocês irão fazer, né, com luz natural e artificial, tá? E na segunda vocês irão colar imagens ou desenho dos objetos luminosos e iluminados, tá bom? Aqui vocês vão procurar as gravuras que vocês já estão vendo, que já estão feitas, né? A quarta questão, você vai explicar aí, né, o que é que elas são. Essas palavras são luminoso ou iluminada, né? Luminosos ou iluminados. Então, aí nós temos iluminosos, o Sol e a estrela. Iluminados, planeta, lua, astronauta, foguetes e nave. E nave. Pronto, agora nós temos aí, né, o Sol entra pela janela do quarto, natural porque é o Sol. A turma vê o esqueleto de um dinossauro iluminado no museu. Normal, porque há um refletor em cima do esqueleto. A peça, né? Uma peça teatral, né? Então aí nós temos uma peça teatral que a resposta é artificial, porque há um refletor iluminando, né, os atores. Letra D. Agora vamos para a letra D. Menina se prepara para dormir. Natural, porque o quarto é um pouco iluminado pelo luar e pelas estrelas. Aqui nós temos a próxima atividade. Por que você desenhou o Sol nessa posição? Porque o Sol precisa estar nessa posição para formar as sombras da maneira como está representados. Então, nós ficamos por aqui com a nossa aula de ciência, gente, juntos e conectados, né? Sejam bem-vindos. Então, se cuidem, fiquem com Deus. Até as próximas aulas, tá bom? Beijo, tchau, tchau.